Olá, meus amigos, que sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. E olha, se você entender essa palavra, essa promessa que saiu da boca de Deus, com certeza você vai se transformar numa nova criatura. Porque não apenas ouvir, mas colocá-la em prática. Você vai ver que a sua vida vai mudar radicalmente. Olha só, Jesus disse que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a um tesouro oculto no campo. Tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aí você pergunta assim: bispo, eu estou com um problema econômico, eu estou com uma enfermidade incurável, eu estou com a minha vida, a minha família esfacelada, destruída, eu estou com problemas espirituais, depressão, enfim. Você está cheio de problemas. E você ouve uma palavra como esta, aí você fica pensando assim: peraí, mas o reino de Deus é depois, quando eu morrer, né? Quando eu passar para a eternidade. Mas o meu problema aqui, agora, é a minha vida. Eu estou cheio de problemas. Como é que eu vou resolver isso? Como é que Jesus me apresenta o reino de Deus e não vê a minha situação, que eu estou vivendo uma vida infernal, uma vida destruída? Bem, minha amiga, meu amigo, você precisa saber o seguinte: o reino de Deus, ou o reino dos céus, não começa depois que a gente morre. Não é só quando nós morremos, é a nossa alma, quando é salva, vai direto para Deus. Não. O reino de Deus, ou o reino dos céus, começa aqui. Começa a partir do momento em que você faz a sua opção, faz a sua troca, faz a sua entrega. Porque, no que eu entendo, aqui nessa parábola do tesouro escondido, em Mateus capítulo 13, versículo 44, Jesus está falando de uma vida nova, uma vida transformada, o reino dos céus. O reino dos céus está disponível para todos. Só que nem todos têm habilidade, ou vontade, ou perseverança para entrar nele. Nem todos estão dispostos a abrir mão de suas vidas para tomar posse dele, do reino de Deus. Essa é a realidade. Porque é uma troca. Quer você queira ou não, é uma troca. É uma troca. Para você ter o reino dos céus, para você entrar no reino dos céus ou entrar no reino de Deus, aqui, agora, nesse momento, e ter a sua vida transformada, você tem que abrir mão da sua vida. Porque você não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus, com a mesma vida que você vem vivendo aqui. Então você tem que abrir mão da sua vida, dos seus projetos pessoais, do seu futuro, e abraçar esse reino. Porque o reino de Deus significa o Rei Jesus reinando dentro de você. Quando você permite que ele venha reinar dentro de você, quando o Espírito de Deus vem, né, por convite seu, por permissão sua, quando o Espírito de Deus vem para você, dentro de você, então começa o reino de Deus na sua vida. Então a sua mulher, o seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus entes queridos, se não optarem
eles ficam fora, mas você continua seguindo no reino de Deus, no reino dos céus. E é interessante que Jesus deixa muito bem claro, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, um tesouro. Quer dizer, o reino de Deus não é simplesmente uma religião, não é simplesmente uma igreja. O reino de Deus é o Espírito Santo habitando dentro de você e conduzindo seus pensamentos, conduzindo o seu coração, conduzindo os seus sentimentos. O Espírito Santo guiando os seus passos. Ora, quando você encontra esse tesouro, é óbvio, qualquer um, quando acha esse tesouro de fonte inesgotável, então essa pessoa abre mão de toda a sua vida, tudo, 100%, para obter esse tesouro, a obter esse campo que tem esse tesouro. E esse tesouro é interessante, ele é tão glorioso, tão magnífico, que uma vez você tomando posse desse tesouro, desse campo com esse tesouro, todo dia você tira uma moeda de ouro, que é a fé viva no Deus vivo, para viver aquele dia, para vencer os seus problemas daquele dia, tomar posse das suas conquistas naquele dia. Então, o reino de Deus começa aqui e agora, quando você permite que Jesus venha reinar dentro de você. E aí é óbvio que a sua vida nunca mais será a mesma, nunca mais será a mesma, obviamente. É por isso que nós estamos incluindo, a partir do dia 22 de agosto, 10 dias, quando você vai vir beber da água da vida aqui no Templo de Salomão. Eu estou falando aqui do Templo de Salomão. Nós estamos transmitindo essa programação através do Templo de Salomão. Então a luz divina já está brilhando aí dentro da sua vida, da sua casa, abrindo sua mente, o seu coração, o seu entendimento. Então, no dia 22, a partir do dia 22, o templo, as portas do templo estarão abertas pela manhã e à noite para receber as pessoas interessadas em ter uma vida nova, em beber da água da vida, em ter a sua vida transformada, em ter a sua vida avivada, a partir do dia 22 de agosto. Agora, como que eu faço? É a pergunta que você faz. Como que eu faço, bispo, para ir no templo, para reservar o meu lugar, reservar a minha poltrona? Como que eu faço? É simples, é de graça, você não tem que pagar nada, mas você tem que ter uma credencial. E para você obter essa credencial, você pode adquiri-la no Brás, na Celso Garcia 499, aqui no Brás, ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Vá, reserve o seu dia para vir estar aqui conosco. Nós estamos avisando quase um mês de antecedência, justamente para que todos possam ter a oportunidade de vir. E se você não encontrar lugar no dia 22, você vai encontrar no dia 23. Se não for no dia 23, vai ser no dia 24. Mas, com certeza, se você for agora, neste momento, nestes dias, você vai conseguir guardar, reservar a sua cadeira, a sua poltrona aqui no Templo de Salomão, juntinho ao Brás, a Igreja Universal do Reino de Deus do Brás. Você, então, deve vir a uma Igreja Universal, pegar a sua credencial, marcar o seu lugar, para que no dia marcado você possa estar aqui conosco. Tá bom? Então, a partir do dia 22,
as portas do templo já estarão abertas para você. Vai verificar agora pessoas que estavam vivendo no inferno, problemas familiares, casais que estavam a ponto de se matarem. E quando esses casais encontraram o reino de Deus, acharam o reino de Deus, o campo que tinha o tesouro oculto, então a vida deles se transformou. E é o que vai acontecer com você. E é o que vai acontecer com todos os que acham esse tesouro neste campo que está disponível para todas as pessoas. Agora você tem que buscar, você tem que procurar, você tem que ir atrás, você tem que correr atrás. Senão, não vai acontecer nada. Quer dizer, você tem que manifestar o seu esforço, sua vontade de entrar nele. Do contrário, não vai acontecer nada. Olha só esses testemunhos que mostram que o reino de Deus chegou a estes casais. Olha só. Seu nome? Alan. E o seu? Juliana. Como é que era? Então eu era uma pessoa amarga, tentei outros relacionamentos, não deram certo. Aí me envolvi com ele, a gente brigava muito, mas brigava de sair na mão, era coisa pesada, feia. Assim, quando a gente estava perto, a gente se odiava. E quando eu estava longe, sentia saudade. Ele veio de outros relacionamentos também, com muitas marcas, mágoas, frustrações. E tudo que ele fazia nos relacionamentos anteriores que ele tinha feito, ele fazia comigo também. Era como se só mudasse o personagem, mas a história era exatamente a mesma, assim. Ponto mais crítico. Quando a gente saía na mão mesmo. Que eu tinha vontade de matar ele de me matar, e a gente achava que a gente não ia sair dali enquanto um não conseguisse. Inclusive eu falava, eu vou matar você. Ele falava, eu também, eu vou matar você. Era muito agressivo. Muito. Ela é minha quarta esposa, então são 3 casamentos. Como ela falou, eu achava que o erro estava nos outros. Então eu não mudava. Elas que mudassem. Se quisesse ser de uma forma diferente, que fosse. Se não, ia embora também. Então, depois que a gente chegou aqui, é que eu entendi que o problema estava dentro de mim. E ela também tinha um com ela. Então, mesmo estando junto, a gente se cuidou internamente, cada um de si. E aí começou a melhorar com o outro automaticamente. Que a gente vai se curando e automaticamente passa a ser melhor para outra pessoa. Como é que é hoje? Hoje ele é um fofo, né? Ele me completa, a gente se dá super bem. Inclusive hoje a gente veio até na correria porque a gente foi comprar os móveis pro escritório, então a gente faz tudo junto, 24 horas juntos. Se completaram. Sim, pastor. Trabalhamos juntos, né? Vivemos juntos. Hoje, quando tá junto, não se odeia mais. Hoje tem vontade de estar junto. Se tá longe, liga, tem saudade, quer voltar logo. É a tampa da panela mesmo, né? Com certeza. Deus abençoe. Você viu? Você viu o casal falando? Você viu o rapaz falando? Olha, a gente não conseguia se conciliar, estar juntos, porque era briga todo o tempo. Por que eles brigavam tanto? Por que o relacionamento deles era conturbado, cheio de problemas? Sabe por quê?
porque eles viviam no reino do inferno. Eles viviam no reino desse mundo. E, consequentemente, eles não sabiam como agir. Mas uma vez eles deixando ou permitindo que o Espírito Santo falasse, orientasse, dirigisse a vida deles, que é o reino de Deus, pronto, acabou. Eles começaram a viver felizes. Eles já vieram de relacionamentos fracassados. Estavam somando mais um relacionamento fracassado. Mas, quando acharam o tesouro oculto no campo, que é o Espírito de Deus, pronto. A partir do momento que o Espírito de Deus começou a guiar os seus pensamentos, mudou a vida deles. E o Espírito de Deus, minha amiga, meu amigo, está sendo derramado na vida das pessoas que estão participando da terapia do amor. A Cristiane e o Renato Cardoso estão orientando, segundo o Espírito Santo lhes dá a palavra de orientação. Eles estão orientando as pessoas e orando para que o Espírito do amor, o Espírito do reino de Deus, venha habitar nas pessoas. E quando acontece que as pessoas realmente manifestam querer, então o Espírito de Deus vem e as pessoas começam a viver no reino de Deus e as suas vidas mudam como da água para o vinho. Veja esse outro testemunho. Seu nome? É Débora. O que aconteceu aqui na terapia? Bom, quando eu cheguei aqui na terapia, eu cheguei muito magoada, então eu cheguei arrasada mesmo, só chorava. Eu tinha uma baixa autoestima muito grande. Por mais que eu visse as coisas boas, é como se eu tivesse um bloqueio. Eu só via o lado ruim de tudo, sentimentalmente falando. Então, eu era possessiva, ciumenta, e isso me deixava atormentada 24 horas. E quando eu cheguei aqui, eu passava horas rodando de carro, atormentada, só pensando coisas ruins. Eu achava que tudo era contra mim e que eu não era nada. Então tudo e todos eram melhor que eu. Então eu me autodestruía. Então eu mesma me magoava. Não precisava nem ninguém me magoar. Eu me magoava. E eu comecei a fazer a terapia e comecei a aprender. Eu escutava aqui, eu comecei a aprender. Aí eu comecei já a ter uma autoestima, meu coração já começou a melhorar. Só que o que acontecia? Eu começava uma campanha, eu vinha 1, 2, 3 vezes. Aí eu melhorava, eu achava que já estava tudo resolvido. Não preciso mais ir, agora eu consigo com a força do meu braço. A senhora não via a terapia como uma manutenção, um aprendizado? Eu achava que 3 reuniões, o que eu aprendi em 3 reuniões, aquele bem-estar que eu sentia, já estava tudo resolvido. E o que acontecia? Eu ia, fazia tudo errado, porque eu fazia com a força do meu braço, já começava a querer acrescentar coisas no que eu ouvia, coisas erradas. Então eu não fiquei no aprendizado, eu tentava ir com a força do braço. E isso me trazia de volta pior. E eu fiz isso por um bom tempo, até que uma hora eu enxerguei que eu estava sendo, vou ser sincero, como eu pensei, eu estava sendo muito burra, porque não era dessa forma, eu estava fazendo da forma errada. Eu aprendi o certo, mas colocava o errado em prática. Aí eu entendi isso e comecei a fazer o certo. E aí realmente, aí sim, eu comecei, a autoestima realmente levantou. Hoje eu sei os pensamentos que eu tenho que bloquear. Hoje eu sei que o caminho que eu não posso ir e que eu tenho que seguir a direção aqui da terapia. A terapia para mim, eu até falo, eu largo tudo. Tudo para vir na terapia é como se fosse um curso intensivo. Eu não deixo de vir, não falto, porque um dia que eu perco é como se eu sinto que eu retrocedo. Então eu não aceito não vir, porque eu preciso da terapia para pôr em prática o que eu aprendo, que realmente foi o que, se eu estou de pé hoje, foi devido a isso, porque é horrível você sentir aquela dor na alma, e era eu mesma que me fazia mal. Curou o coração. Graças a Deus. Que Deus abençoe muito a senhora. Seu nome? José Pedro. E o seu? Vivaldina. Como é que era? Quando eu cheguei aqui, meu casamento estava destruído.
totalmente destruído, eu já não tinha esperança, não tinha felicidade nenhuma, né? Porque, na verdade, eu era uma viúva de marido vivo. Então, ele dava mais atenção para os amigos, para os vícios, para a zoeira, para tudo, e me deixava sempre sozinha. Eu sentia muita solidão. Muito vício? Muito vício, bebia, fumava, jogava, prostituía. Eu vivi mais de 10 anos sem dormir no sábado com ela. 10 anos sem dormir sábado à noite com a senhora? Sim, senhor. Desculpe, onde tu ficava? Na zoeira. Em tudo quanto era lugar que tinha zoeira, tinha farra, estava eu. Vício, né? Muitos vícios de jogos, todos os tipos de jogos ele tinha vício. Chegou a que ponto? Bebia. Ele chegou a ponto de, às vezes, de beber tanto que de nem vir para casa, né? Porque ele já bebia bastante e nem vinha para casa. E a gente discutia, quando eu chamava a atenção dele, que eu ficava nervosa e brigava com ele, às vezes ele ficava nervoso também. Às vezes chegava a me chamar de lixo, falava que eu era um lixo e que os amigos dele eram melhor do que eu, que dava mais, que os amigos dele queriam mais bem ele do que eu, porque ele só vivia junto o dia inteiro, dia e noite, né? E me deixava sempre sozinha e deixava a família praticamente abandonada, né? Quem veio primeiro à terapia? Nós viemos assim praticamente junto. Ele veio uma semana antes. Veio uma semana? Eu vim uma semana antes. Estou sabendo como da terapia? Pela televisão. Ela assistia mais, mas eu também assistia e via, né? Aí quando ela chegou ao ponto que ela não dá mais, vamos se separar. Eu falei, então tá, vamos se separar então. Aí nós ficamos uma semana separados, eu falei, eu vou fazer o quê? Agora eu vou para a igreja, porque eu vou... Aí, como eu via a terapia na televisão, eu falei, vou lá. Aí comecei a ouvir a palavra do bispo, dos pastores, e fui praticando. E aí, com 7 dias que eu estava aqui, eu convidei ela. Ela falou, eu vou. Aí veio, e daí para cá nós nem brigou mais, e nem... uniu e está até hoje, 8 anos aí, só maravilha. Como é que é hoje esse homem aqui? Hoje é um homem maravilhoso, né? O marido que toda mulher gostaria de ter mesmo. É um homem cuidadoso, é um homem carinhoso, atencioso. Hoje ele anda comigo porque gosta de estar comigo, a gente gosta de estar junto. Antes, às vezes, as poucas vezes que a gente saía, ele saía com pressa para voltar, para poder ficar com os amigos, para ir para os jogos. E os ciúmes também, ele tinha muito ciúmes. Então era assim a destruição total. Mas hoje está tudo bem entre nós dois, é a vida assim maravilhosa. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Pois é, minha amiga, meu amigo, você vê que a terapia do amor é um trabalho, é uma escola, é uma faculdade que instrui as pessoas no caminho da vida, no caminho saudável da vida. Agora, é preciso que a pessoa tenha força de vontade, queira se submeter a estes conselhos, queira praticá-los, porque é assim que funciona. Você sabe que quantas pessoas agora estão me ouvindo e dizendo: eu de fato tenho minha vida destruída por causa de palavras, só palavras. Um agredia o outro e aí acabaram se dividindo, se separando. E os filhos, obviamente, sofrem muito mais. O que acontece? Assim como as palavras tolas destroem casamentos, destroem parcerias, a palavra de Deus constrói, reconstrói vidas. Então, o que você vai receber na terapia do amor são palavras de vida, palavras que saem da boca de Deus e que produzem vida. Você sabe que a palavra de Deus, ele enviou a palavra dele e as coisas que não existiam vieram à existência. A mesma coisa é com respeito a você. A sua vida que não existe vai passar a existir a partir do momento que você ouvir essas palavras. Vamos agora falar com Deus em seu favor.
diretamente aqui do Templo de Salomão, a casa de sacrifícios, o Templo do Altíssimo, nós te invocamos, ó Todo-Poderoso de Israel, meu Deus e meu Pai. Te invocamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E é como o Senhor mesmo disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso eu farei. Ó meu Senhor Jesus, tu nos deste esta casa para que fizéssemos dela casa de oração. E é o que nós estamos fazendo agora, oração. Oração em favor do teu povo, da tua igreja, das pessoas que me ouvem neste momento, abatidas, vivendo o lado avesso da vida. Sim, nós oramos pelos que estão caídos, prostrados, desanimados, tristes, abatidos. Nós oramos, meu Pai querido, pelas pessoas que estão envolvidas em relacionamentos conturbados, casamentos fracassados ou a ponto de serem fracassados. Eu oro, meu Pai, por esta esposa, por este marido, por esta casa. Dê forças a essa pessoa para que ela venha lutar pelo seu casamento. Porque ainda há esperança, ainda há uma chance enorme de esse relacionamento voltar, ou pelo menos ser refeito por conta do teu espírito, por conta da atuação do teu espírito. Eu te peço por todos os que me ouvem neste momento, meu Pai. Envolva o teu povo, a tua igreja, e faça aquilo que ainda não foi feito. Meu Pai, em o nome do teu Filho que nós te pedimos, envia o teu Espírito agora para tantos quantos estão me ouvindo neste momento, para despertar-lhes a fé que salva, a fé que livra, que liberta, que cura, que transforma. Eu te peço, meu Pai, toca nessa criatura agora. Seja ela livre, seja ela abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.
Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que tem as suas lágrimas rolando há muitos anos no seu rosto, Jesus disse, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus chamou para si atenção e disse para todos os que o ouviam, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E é justamente a primeira campanha de fé que nós teremos aqui no Templo de Salomão, será do dia 22 até o dia 31 de agosto. E se você quiser participar dessa campanha, 10 dias de transformação de vida, se você quiser vir aqui para que o seu interior venha fluir água viva, que é o Espírito de Deus, quando você recebe o Espírito de Deus, quando você bebe do Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo, então a sua vida transformar-se-á numa verdadeira fonte que vai fluir rios de águas vivas para todo sempre. Você que deseja, então deve fazer a sua inscrição e para receber a sua credencial para chegar aqui no templo, reservar a sua poltrona. Para você reservar a sua poltrona em um desses dias, do dia 22 até o dia 31 de agosto, você já tem que reservar agora. Se você quiser participar dessa campanha da Água Viva, do dia 22 ao 31 de agosto. Se você quiser, hoje mesmo você deve ir numa Igreja Universal do Reino de Deus, mais próximo da sua casa, ou mesmo aqui no Brás, e pegar a sua credencial para reservar a sua poltrona aqui no Templo de Salomão. Tá bom? Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.